A entrevista é para quem está buscando emprego, uma recolocação no mercado de trabalho. Como se comportar em uma entrevista, vamos falar sobre o mercado de trabalho, como é que está a situação. E a gente recebe aqui no nosso estúdio o André Lima, que é diretor da ABRH, Associação Brasileira de Recursos Humanos, Regional de São Paulo. André, seja muito bem-vindo ao RF com você. Muito obrigado, vai ser um prazer a gente poder bater um papo hoje. Ótimo, a gente quer saber logo de cara, quais que são os setores que estão em alta? Dá pra gente adiantar? Dá, a gente já fechou o primeiro mês do ano, né, seguindo para o segundo mês do ano. Hoje o varejo, ele representa quase 40% de todas as vagas que a gente tem disponíveis no mercado de trabalho, comparado ao ano passado. E serviços seguem em alta, né, então serviços hoje é a área que realmente tem mais demanda e uma maior capacidade de gerar emprego nesse sentido. E como que está a situação? Tem aumentado o número de vagas aqui na região de Campinas, aqui no estado de São Paulo? Em alguns setores específicos, sim. Tá. Né? Então, quando a gente olha para os dados do CAGED, principalmente, o setor de tecnologia, de logística, eles também têm um aumento expressivo em relação ao mesmo período do ano passado. Principalmente quando a gente olha para a área de cibersegurança. Então a gente tem um aumento de quase 42% nesse primeiro período, se comparado ao período do ano passado, né? Cibersegurança seria exatamente o quê, para a gente explicar para o pessoal que está em casa? É uma atividade que ela de fato vai olhar para a segurança dos dados, né? Então hoje quando a gente fala de tecnologia, quando a gente fala de IA, por detrás disso tem muitas questões e vulnerabilidades, né? Então a gente coloca os nossos dados, a gente coloca os nossos cartões, né? A gente faz transações nos sistemas. Então a cibersegurança ela vem muito para poder fazer com que esse fluxo funcione da melhor forma e que seja de fato seguro, né? Então que a pessoa ela possa realizar essas transações e utilizar a tecnologia sem nenhum receio, sem nenhuma preocupação. Aí para quem quiser se candidatar a uma dessas vagas, aí tem que estudar, né? Tem que fazer cursos, tem que se preparar bastante, né? Não é uma vaga tão simples de você se candidatar, né? Algumas vagas elas vão ter algumas demandas mais específicas para o cargo em si, mas também a gente consegue observar bastante transição de trabalho, né? Então, as pessoas hoje elas estão migrando bastante para a questão de tecnologia, então necessariamente um conhecimento específico para quem está começando, claro que ele vai ajudar na hora da gente poder achar esse emprego, mas ele não vai ser tão essencial a depender do escopo da vaga, porque existe demanda, né? Existe pessoas querendo contratar, existem empresas que estão sem essa capacidade de mão de obra hoje ainda para poder desenvolver os projetos ao longo do ano. Agora, o que acontece muita pessoas, os jovens, né, eles ficam em dúvida qual profissão seguir. Ainda existe aqueles testes vocacionais, ainda é feito? Funciona mesmo? Existe, eles acabam funcionando, porque ele traz um pouco mais de clareza para a pessoa sobre o que de fato ela gosta de fazer, né? Eu acabo até orientando alguns executivos, tem até um processozinho que a gente acaba fazendo lá, que é sobre coisas que eu gosto de fazer, coisas que eu faço bem e coisas que me pagam ou me pagariam para fazer, né? Então isso acaba sendo nesse teste vocacional e a pessoa consegue ter um pouco mais de clareza. Será que o que eu estou fazendo hoje faz sentido eu continuar fazendo para o futuro? Será que no futuro aquilo que eu estou fazendo hoje vai fazer sentido para mim? Então é muito da gente poder achar a nossa zona de excelência de fato, né? Aquilo que a gente faz bem, aquilo que a gente faz mais fácil que o maior número de pessoas, para a gente conseguir ter de fato muita evolução naquilo no nosso trabalho, né? Agora, Campinas, ela é considerada um polo de oportunidades? Tem muitas oportunidades aqui em Campinas? Quais seriam, além das que você já citou? Tem, não. Campinas hoje é um dos maiores polos brasileiros e da América Latina, né? Então a gente tem 15% da produção de pesquisa nacional é feita em Campinas aqui, né? Então a gente tem grandes polos de tecnologia aqui dentro. A gente tem hoje a questão da área de serviços, que também é muito robusta. Temos uma boa parte das empresas, das 500 maiores empresas do mundo, elas também estão alocadas em Campinas região. A gente tem o maior aeroporto de cargas do Brasil, também fica em Campinas. Então, a gente tem as principais rodovias do país conectadas aqui para a gente poder sair para vários lugares. Então, de fato, Campinas ela é uma cidade muito privilegiada, não só pelo ecossistema, mas também pela localização. Isso é super importante. Agora, a gente percebe muito que em Campinas, Jaguariúna, por exemplo, falta mão de obra qualificada, mão de obra especializada, né? Isso é uma realidade mesmo?
É uma realidade. Quando a gente olha para o setor, a gente acaba tendo uma dificuldade muito grande dessas empresas de serviço para contratação, muito por conta dos vários outros benefícios que elas conseguem colher em outras esferas e também pela baixa qualificação, né? Então hoje as pessoas elas estão estudando cada vez menos, né? Elas estão se capacitando cada vez menos. Quando a gente tem a IA a nosso favor, ela poderia servir muito mais como um recurso, mas ela acaba servindo muito mais como um comodismo para as pessoas, né? Exato. Então, eu não preciso me aprofundar nesse assunto porque eu clico em 2 botões aqui, eu tenho a resposta. Eu não preciso me debruçar sobre esse tema porque eu assisto um vídeo aqui e eu já tenho a resposta também. Só que a gente precisa lembrar que a IA ela é uma ferramenta. Ela ajuda a gente a otimizar as atividades e não deixar de fazer elas de nenhuma forma, né? Porque se eu não tenho um contexto ou repertório para poder utilizar a IA a meu favor, ela de fato vai acabar entre aspas, me emburrecendo, né? Eu vou acabar perdendo a força que eu tenho para de fato conseguir avançar em relação a isso. Tem que tomar bastante cuidado com isso, né? Agora, em Campinas, qual que é a área que está mais em falta, realmente, assim, para o pessoal falar, eu vou estudar e vou seguir por esse caminho? Olha, a gente também observa uma grande demanda para a área de enfermagem. Os dados do CAGED a parte de enfermagem, contratação de enfermeiros, área da saúde, tem uma demanda bastante alta nesse sentido. E também, claro, os serviços logísticos, né? Então, o ano já começou aí bastante intenso, né? Tivemos o Carnaval, temos as eleições, temos Copa do Mundo, temos vários feriados emendados. Então, olhando os dados do CAGED, né, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, a gente consegue observar que, de fato, a área de enfermagem, de logística, são as áreas que têm um pouquinho mais de demanda hoje, além do que a gente já comentou do varejo, né? Que é quase um terço das vagas disponíveis. E os jovens? A gente vê que é muito difícil hoje um jovem querer realmente trabalhar, né? Até por causa da IA, é muito comodismo, não todos, mas existem muitos casos, né, de jovens que querem tudo muito mais fácil. Então, é difícil contratar jovem hoje? É uma realidade isso? Já dá pra gente dizer? Dá, com certeza. Então é uma questão de mudança da cultura, né? Então, o jovem de hoje, ele tem comportamentos e atitudes muito diferentes dos jovens de 20, 30 anos atrás, né? É um perfil diferente, né? Não é que ele não quer trabalhar, né? Mas é um perfil diferente do jovem hoje. Então, por exemplo, hoje, quem nasceu nos anos 2000 até 2010, mais ou menos, tratando os jovens que a gente está falando que está emergindo aqui para o trabalho, eles já vão ficar mais tempo em casa, eles já não tiram carta tão cedo, eles já preferem também se relacionar em pequenos grupos e também em casa, em pequenos comitês, que a gente diz assim, né? Então já não é tão expansivo, tão social, ele já é mais social naqueles pequenos grupos que ele se identifica, né? Então, isso, quando a gente vai para o trabalho, a gente acaba tendo um pouco de desafio quando a gente fala de gestão de equipes. Porque dentro de um time, dentro de uma empresa, a gente precisa se comunicar, né? Então a gente precisa ter clareza de que, apesar de eu ter essa afinidade com um tema, um grupo específico, não necessariamente isso vai me ajudar para sempre. Eu preciso saber me comunicar com as outras pessoas e me relacionar com outras pessoas nesse ambiente de trabalho, né? E para quem tem muita qualificação, às vezes a pessoa tem, né, faculdade, graduação, pós-graduação, tem muita qualificação, mas isso também pode atrapalhar na hora de conseguir uma vaga? Porque às vezes a empresa fala assim, mas é muito qualificado, né? E aí fica a dúvida, coloco tudo no currículo ou não coloco tudo no currículo? Assim, a recomendação, quando a gente vai falar do currículo, e até nessas vagas no escopo de um pouco mais sênior, né, com mais experiência, essa pessoa ela já pode adaptar o currículo dela à vaga que ela vai estar aplicando, né? Então, não necessariamente fazer um currículo super extenso com tudo que ele fez. Mas, se de repente, eu sou um diretor de varejo e eu estou querendo entrar numa área de tecnologia, eu vou adaptar o meu currículo com as minhas referências, o meu track record para essa área de tecnologia. Então, dentro do varejo, quais foram os resultados, quais foram as minhas atividades que contribuíram para a área de tecnologia. Então eu adapto o meu currículo e eu vejo que as pessoas hoje, principalmente os mais sêniores, com mais experiência, eles acabam cometendo um certo equívoco nisso. Que eles fazem um currículo padrão, com uma carta de apresentação padrão, e aí manda para uma empresa de tecnologia, manda para uma empresa de logística, manda para uma empresa do varejo, e muitas vezes isso não vai funcionar, porque não vai ter o match.
Quando a gente olha para o que o recrutador faz, ele leva de 4 a 6 segundos para olhar um currículo. Né? E quando a gente pega empresas um pouco mais robustas, acima de 100, 300, 500 funcionários, já não é um recrutador, vai ser uma IA que vai ler. Então, e essa IA vai ler de acordo com a necessidade que eu tenho do escopo da vaga e ela vai me dar um match. Ah, então minha necessidade é essa, o André está aplicando aqui. Bom, o André tem 84% de match entre a minha necessidade e as especificações que ele está colocando aqui. Bom, então acima de 80 faz sentido eu conversar. Ele vem para uma nova etapa do funil. Então, se eu, candidato, também não entendo como é que funcionam esses gatilhos, eu acabo sempre ficando por último ou nunca sendo chamado. Mas não é porque eu sou incompetente ou porque eu não tenho os requisitos necessários para poder ocupar aquela posição. É porque, de fato, eu não entendi como é que o jogo funciona, não entendi ainda como é que eu sou avaliado, né? Quais são os parâmetros de avaliação nesse sentido. E até você direcionar o seu currículo para essa empresa, você está demonstrando que você estudou a empresa, né? Que você sabe do que se trata e está direcionando exatamente para aquilo, né? Outra dúvida no currículo, ainda falando sobre currículo, a gente deve colocar foto no currículo, deve colocar, por exemplo, que é fumante, não é fumante. São dúvidas quando a gente vai fazer o currículo, a gente fica, né? Tem carro próprio, é informação demais para um currículo colocar tudo isso? Porque eu já vi currículo com tudo isso. Aí eu falei, gente, eu acho que é um pouco demais. O currículo, a gente sempre recomenda ele ter no máximo 2 páginas, né? Muito por conta desse motivo. Um recrutador ele não vai passar mais do que 10, né? O que a gente tem de referência são 6 segundos, mas ele não vai passar mais do que 10 segundos olhando para aquele currículo. Então, se é quase um testamento, provavelmente ele não vai avançar. E também depende do escopo da vaga que eu estou aplicando. Então, de repente, se eu estou aplicando para uma vaga de motorista, faz sentido eu colocar que eu tenho carro. Se eu estou aplicando para uma vaga de modelo, talvez faça sentido eu colocar a minha foto. Então, se eu estou falando sobre do fumante, eu não acho que faça sentido de nenhuma forma, que é uma coisa muito pessoal, né? Era a mesma coisa eu colocar que eu sou vegano, vegetariano, não vai fazer sentido. Mesmo que eu trabalhe numa empresa da indústria da carne, por exemplo, eu posso trabalhar lá sendo vegano. Aí vai ter que entender muito se isso está a favor ou contra dos meus valores, né, da minha essência. Mas, enfim, a gente fala muito sobre o que é que aquela vaga busca, quais são os valores da empresa, o que que ela enxerga que de fato são premissas para ele e como é que eu tenho o match necessário para poder avançar em relação a isso. E em relação aos empregos anteriores, aquele espaço que a gente coloca os empregos anteriores, tem que pensar da mesma forma então, porque às vezes você tem vários empregos que não tem nada a ver com a vaga que você está se candidatando e fica aquele negócio longo, né? Então aí a ideal é dar uma limpada, né? Tirar os empregos anteriores que não seriam interessantes. Depende, vai depender porque às vezes, apesar do emprego não ter sido, vamos pegar um exemplo aqui, né? Então, eu iniciei aqui como estagiário da área de compras e hoje eu estou responsável pela área de RH, né? Então hoje eu sou gerente de RH, por exemplo, vamos supor. Essa experiência de compras, ela vai contar sim aqui para mim como gestor de RH. Então, o tirar... Talvez eu veja de uma forma mais sobre como adaptar isso. Então, como é que eu adapto o meu currículo, minha trajetória, para a pessoa olhar e falar assim, bom, mas ele saiu de compras e foi para RH, mas como é que foi essa transição? Como é que isso aconteceu de fato, né? Então, eu adaptando esse meu currículo, isso pode funcionar de uma melhor forma. E para os idosos? Tem vaga mesmo? Ainda há vaga? Ou ainda tem falta, né, no mercado, preconceito com os idosos hoje em dia? Como que está a situação? Infelizmente ainda existe sim esse preconceito, né? Até por conta da questão que os jovens eles já nascem nativos digitais, né? Então os mais experientes, vamos colocar assim, eles acabam tendo um pouco mais de dificuldade porque naturalmente eles têm mais dificuldade, né? Eles têm que aprender uma nova língua, praticamente é isso. Mas também existem várias empresas que possuem vagas afirmativas, então vagas específicas para idosos. Né? Então, também é uma possibilidade. Eu já observei algumas empresas, principalmente ligadas à área de tecnologia, que eles têm até formações e cursos para os idosos, para que eles se formem, que se capacitem e eles possam, dentro da própria empresa, começar a trabalhar. Né? Então, existe essas possibilidades sim. Agora, a grande dica para os mais experientes a questão da tecnologia não vai ser mais uma opção para a gente. Era como a gente falar de aprender inglês nos anos 90, 2000, né? Não seria uma opção para o futuro se de fato eu fosse querer globalizar minha carreira ou querer entender um pouquinho mais das atividades que acontecem no mundo, né? Tem que saber mesmo.
Esse infelizmente a gente poderia tentar romantizar de uma forma, não, fiquem tranquilos, isso aqui vai... Mas não tem como, não vai ter como. Realmente assim, não vai ter como. Já tá, e as pessoas elas hoje têm que se adaptar em relação a isso. E aí, você está falando da IA ou você está falando de todas as outras? Eu estou falando da área de tecnologia. Tá. A IA, a inteligência artificial, ela veio muito, por exemplo, ontem eu li uma pesquisa que até 2036 vão ter mais de 300 milhões, não sei quantos milhões de robôs. Vai ter mais robô do que humano. Né? Isso daqui a pouco. E quando a gente vê, quando a gente observa as entrevistas dos fundadores, do OpenAI, etc., eles não sabem o que vai acontecer daqui a 3 anos. Então, assim, 3 anos tá ali, né? Já passou o carnaval. Então, assim, as pessoas que hoje estão debruçadas sobre o tema, é tão impressionante a velocidade com que as coisas acontecem, que eles falam assim, ó, do jeito que está acontecendo, eu não sei o que vai acontecer daqui 3 anos. Exatamente. Você tem que pensar no futuro para pensar o que você quer fazer agora, estudar agora para o futuro, né? Exatamente. Por exemplo, uma vaga de dublador, se a pessoa quiser fazer um curso de duração de 2 anos, ela vai ficar 2 anos estudando dublagem, para depois de 2 anos talvez esse emprego não exista mais, né? Por causa da IA. E também existe ainda muito preconceito com a IA. Que a pessoa, ela não está trabalhando, ela está usando a IA para fazer, é o IA que está fazendo para ela. E esse preconceito aos poucos vai acabando, né? A IA ela é uma ferramenta que pode ser usada para auxiliar, né? Tem que saber utilizar também, né? Mas é interessante esse ponto, estava discutindo com um colega ontem. Da mesma forma, vamos pegar um caso de um professor, né, na escola ou numa faculdade. Da mesma forma que o aluno vai utilizar a IA para enviar o material, o professor também vai usar a IA para avaliar o material. E vai falar, viu, isso daqui não funciona, isso daqui você não escreveu nada, ou isso daqui não faz sentido. Então, na verdade, a questão está mudando. Então, não é mais sobre um conteúdo conteudista, né? É mais sobre como a gente aprende a fazer, de fato, e gerar resultado em cima daquilo. Então, necessariamente, eu não preciso ter mais 2 anos para poder aprender sobre dublagem, né? Eu consigo, por exemplo, hoje começar a estudar e fazer um site pronto amanhã rodando. Eu consigo fazer um SaaS, um sistema de fato, assim, como a gente baixa um aplicativo, a gente consegue fazer, eu consigo fazer, você consegue fazer, qualquer um consegue fazer. E não é nada do outro mundo. Eu posso entrar, como é que eu faço? Ele vai te falar assim, ó, abre isso daqui e clica lá. Putz, estou perdido. Tira um print e joga na IA, a IA vai te dar o passo a passo de como é que você faz. Então, assim, é isso que eu estou falando. Se a gente sabe ler e escrever, não tem meio termo para não ter que aprender IA, né? Não tem como a gente não aprender isso. Ela só veio para ajudar mesmo, né? Ajudar, agora, para a gente encerrar, que dica você daria para quem está em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho, uma recolocação no mercado de trabalho? O que a gente poderia dizer para o pessoal que está assistindo? Perfeito. Eu acho que o que a gente pode dizer é não desista e reconheçam muito sobre as forças de vocês, né? Então, acho que sobre eu reconhecer sobre a minha força, aquilo que eu faço bem, aquilo que de fato eu consigo gerar resultado, é uma das melhores dicas que eu posso dar. Inclusive, tendo clareza de como é que eu atribuo valor naquilo que eu faço. Então, quais são os indicadores que eu acompanho para poder saber que eu estou de fato gerando resultado e gerando valor para a empresa ou para a organização que eu gostaria de me inserir. E assim você vai ter um emprego e vai ser muito mais feliz, né? Com certeza. Obrigada, viu, André? Muito obrigada pelas informações, pela entrevista. Agora o pessoal está super bem informado e agora, quem sabe, consigam um bom emprego. Perfeito. Obrigada. Eu que agradeço.